dois momentos presenciais com vocês, onde nós trabalharemos duas oficinas. Vai ser bem descontraído, bem tranquilo, isso já está sendo providenciado, faz parte da grade do nosso curso, tá certo? Então, hoje é o nosso 7º encontro de formação do curso de Alfabetização e Literacia, né? Pode passar, por favor. E hoje nós vamos falar sobre imersão em sequência didática. Nós já vimos sobre sequência didática no nosso 2º encontro, mas foi rápido, né? Fazendo um comparativo das diversas formas de organização do trabalho pedagógico, onde a gente viu o projeto didático, as atividades permanentes, né? E a sequência didática. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre sequência didática e ao longo do nosso encontro vocês vão ter o conhecimento do porquê da gente estar voltando e fazendo um aprofundamento nesse tipo de organização do trabalho pedagógico. Então, nós vamos falar sobre planejamento, dar uma pincelada sobre a questão do planejamento, os aspectos históricos da sequência didática. Nos encontros anteriores, a gente viu a importância da gente estar trabalhando os aspectos históricos, daquilo que vai ser apresentado dentro da matemática, dentro da brincadeira, e com esse trabalho que eu vou trazer para vocês, não poderia ser diferente. A gente tem que ver aí o percurso histórico dessa modalidade, dessa forma de organização. Alfabetizar e letrar com foco em gêneros textuais, porque quando eu falo de sequência didática, eu falo de situação de escrita, né? As etapas da sequência didática, que a gente também pincelou no encontro anterior, deu uma passada rápida, mas hoje a gente vai discutir um pouco mais, e avaliando a sequência didática. A gente vai falar sobre essa avaliação desse tipo de organização. E aí eu deixo aqui em vermelho, né? Esse encontro é nosso, né? Não é meu. Nós somos todos formadores, né? O intuito de uma formação continuada é que nós aprendamos com os nossos pares, né? Com os relatos da prática, onde a gente coloca as nossas dificuldades, onde é colocada as dificuldades do outro. A gente tem esse momento de escuta, mas é uma escuta ativa, é um momento de troca. Então, não me deixem falando sozinho, como eu falo todos os encontros, não é uma palestra, é um encontro de formação continuada. E no encontro, as pessoas conversam, as pessoas trocam ideias, tá bom? Então, eu conto com a participação de todos vocês. Passar, Dalila, por favor. Então, como sempre, né, eu acho que vocês já estão habituados com a minha metodologia de trabalho, a gente sempre retoma o encontro anterior. A gente não pode partir como se o dia anterior não tivesse existido. Então, vamos discutir bem rapidinho aqui, enquanto os colegas estão entrando. Retomando o encontro anterior. Sobre o que falamos, pessoal, na quarta-feira da semana passada? Alguém se lembra? Qual foi o assunto da semana passada? Jogos e brincadeiras. Isso, Esther. Trabalhamos a importância dos jogos e das brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem. Os impactos, a importância disso, né? A gente discutiu sobre as etapas de desenvolvimento da criança, e dentro de cada etapa a gente viu a importância do lúdico, do concreto e dos impactos que uma fase de criança sem infância podem causar na vida adulta, né? Tem algum microfone aberto, Dani? Lurdinha, seu microfone. Ah, obrigada. Qual a importância do jogo e da brincadeira no processo educativo? Alguém pode rapidinho com uma frase, só para a gente retomar mesmo, sobre qual a importância do jogo e da brincadeira no processo educativo? Nós estamos com 24 pessoas na sala. Alguém pode fazer, né, essa retomada para a gente. Maricélia, Lurdinha, Marinete, alguém? Leila. Dentre tudo que a gente discutiu e a prática de vocês, né, vamos sempre retomando lá para a prática. Qual é a importância do jogo da brincadeira no processo educativo? O que ela faz?
nas aulas, no processo de aprendizagem, no engajamento dos alunos? Essa semana mesmo eu aproveitei o curso, eu fiz fantoche com eles, Que né? bacana. Aí apresentei até o fantoche, que era a Jujuba, e com isso eu trabalhei, como era o primeiro dia de aula deles, o nome, trabalhei nome, falei para eles contar uma história dos bonecos A deles, oralidade, né? né? E com isso, por que que era a importância do fantoche, da brincadeira do fantoche, falei com eles também. Aí, E então, eu como que acho foi que a atenção deles? Como que foi a participação deles nessa aula? todos eles participou, todos eles queriam falar a própria história, né? Inclusive, uma mãe mandou uma mensagem para mim, elogiando, falando que o filho chegou lá todo feliz da vida, que ela achou que ele não ia gostar da aula, né? Porque ele adorou a aula, que o boneco dele chamava João, que ele contou Que história com o bacana, boneco, né, com fantoches de meia que eu fiz com eles, né? que ótimo. Então, assim, eu acho que é tudo que você resumiu na semana passada, Que né? Eu bom, estou falando a Cacau. minha aula para resumir o que foi feito Fico semana passada. muito grata pelo seu relato. E a gente falou muito sobre isso, dessa retomada das aulas presenciais, que a gente ia precisar contextualizar essas crianças num ambiente onde elas se sentissem pertencentes, num ambiente lúdico, né? Porque a gente sabe da questão. Seu microfone está fechado. Fechou aqui. O quanto vai chegar fragilizado, né? As crianças para esse retorno presencial. E a gente falou também sobre a importância desse acolhimento, tanto para alunos quanto para professores. É um novo momento e a brincadeira, o jogo, a ludicidade é o que vai nos dar esse embasamento para trabalhar com esses alunos. Então, muito obrigada, Cacau. Sua participação, ela sintetizou tudo isso muito bem. Agora vamos falar sobre a nossa avaliação, que me deixou extremamente preocupada, pessoal, porque como eu venho falando com vocês, o nosso encontro, a avaliação ela vai ser emitida mediante frequência nos encontros e mediante rendimento. E como que eu vou ver esse rendimento de vocês? De acordo com a participação, né, nos encontros e principalmente de acordo com a avaliação. E me preocupa muito, porque eu acabei de olhar aqui, antes da gente começar a nossa fala, apenas 9 colegas fizeram a última avaliação. E a avaliação, ela é parte do processo. Ela está dentro da carga horária do curso de vocês. O encontro aqui comigo é só de 2 horas na semana. Então, a avaliação, o trabalho que vocês estão fazendo na escola com os professores, conta como o restante da carga horária. Então, se não realiza a avaliação, fica sem essa carga horária. E se não atinge 75%, não pode ser certificado, né? Então, vamos falar sobre essa avaliação. Foi difícil escolher o jogo ou a brincadeira? Alguém poderia me falar se foi difícil no momento de escolher o jogo ou brincadeira para avaliação? Foi complicado? Teve alguma dificuldade? Encontrou algum entrave? Eu, de novo, né? Eu não Tá. achei dificuldade nenhuma, né? Assim, eu achei que ia ter dificuldade com meus alunos quando a Jujuba começou a contar a história, porque eu comecei com uma história, né? E através dessa história eu dei atividades através da história. Eles fizeram muito bem a historinha, né? Eu só tive um aluno porque assim quase ele não teve participação nas aulas online, então ele teve um pouco de dificuldade. Mas foi só esse aluno mesmo, Mas na né? parte de Até oralidade, de interação, ele e participou, né? Só na hora de participou muito efetuar a bem. atividade, ótimo. E todo Então ele ele se fez, sentiu aí inclusive ele me pediu ajuda, falando, né, que ele estava com um pouquinho de dificuldade. Fui lá, ajudei. que bom, Mostrei para eles que todo mundo tem dificuldade mesmo, que para não ter bom. aquela falando assim, eu sei mais do que você, não sei o quê. Então, isso eu também fiz com eles, né? Que quando o coleguinha está com dificuldade de ter respeito, né? Isso é E o importante. coleguinha tem que pedir, chamar mesmo, né? E o bom é que Porque ele se quando é sente aula seguro, online, né? a gente não vê essa dificuldade, É, né? é verdade. Aí a gente não vê o trabalho da gente. Então, assim, Ótimo. eu
Cláudia, né? Cacau. Eu achei bom porque eu vi que a maioria dos meus alunos já sabe ler do primeiro Que ano, bom, Cláudia, eu fico muito já feliz. sabe Que ler, então a gente não assim, tem essa certeza, né? Porque o é, diagnóstico online, ele deixa aquela dúvida. Bom, eu estou fazendo o diagnóstico online da psicogênese, né, em si. Ele é por videochamada, mas eu não sei se tem alguém ali do lado que eu não estou vendo no telefone falando, não, põe o P, põe tal letra. Então, isso isso. causa na gente uma insegurança. E quando eu Agora que entrei a na gente vai ver de sala, eu entrei até com insegurança através disso, porque eu falei Uhum, assim, vou ter que não começar sabe onde tudo está de pisando. novo. E não Mas tá. não, não, São poucos não. alunos que estão com dificuldade, né? Então, E aí assim, é eu fiquei mais muito fácil você feliz. atender um grupo menor do que o grupo todo, né? Você pode criar, e a É, gente vai falar sobre isso hoje, vai ser bem bacana. E qual é. foi a parte mais complexa da atividade, pessoal, da avaliação? Né? Vocês tiveram que escolher um jogo, falar de uma habilidade que estava sendo desenvolvida, falando dos componentes curriculares que poderiam ser trabalhados, a faixa etária, dentre todas essas perguntas que foram feitas na avaliação, qual que foi a mais difícil, a mais complexa, a mais complicada de vocês realizarem? Eu acho que é a leitura, né? Porque eles ficam com vergonha de fazer a leitura com a gente presencial. Eu acho que eles É. ficavam mais à vontade online. É a Aí, no leitura. caso da nossa avaliação mesmo, que eu fiz com vocês no Forms, lembra que eu fiz com vocês uma avaliação lá no Google Forms, onde vocês tinham que responder algumas perguntas? Nessa avaliação, das 9 pessoas que responderam, alguma teve dificuldade em realizar alguma etapa da avaliação? Eu tive, eu não vou mentir, não. Eu tive. Não, e a gente está aqui é para falar mesmo das Eu dificuldades. tive, porque quando mandou fazer, que eu falasse alguma sugestão, eu fiquei com aquele receio de falar, dar uma sugestão, alguma coisa, porque assim, a gente acha que vai errar, ou tá errando, né? Não, mas Então eu não é. não vou mentir para você que eu não tive dúvidas nessas questões aí, entendeu? Não, e a Eu gente fiz a pode fazer. avaliação, A gente tem que né? fazer, né? Como eu falo muito para vocês, aqui não tem erro e acerto, tem saberes diferentes, olhares diferentes, vivências diferentes, e isso vai impactar na forma como a gente vê e como a gente responde às perguntas de cada questão. Então, não existe certo e errado, existe a participação, e é com isso que eu conto, tá, pessoal? E aí, uma última perguntinha, vocês podem ir colocando no chat, por favor. Como estão sendo os encontros com os professores? Eu vi que uma colega, Aldenora, colocou que o retorno na escola dela ainda não aconteceu. Acredito que ela esteja falando do retorno com os alunos, né, Aldenora? Que os professores, se não me engano, já estão já estão indo para a escola. O retorno que você fala é com os alunos, não é isso? Aldenora, você está por aí? Oi, tudo bem, Magda? Tudo, e Sim, você? a É com os escola, alunos. não, a escola ainda está passando por transformações, concluindo as Ah, reformas. ah, Nós estamos em stand-by, qualquer momento estamos aí a todo vapor. então não conseguiu nem fazer o trabalho ainda com os professores, né, Aldenora? Assim, conosco já foi feito, né, esse trabalho, Ah, toda sim. essa preparação já foi. E Mas, o assim, repasse dos nossos encontros? eu diria assim que a parte física, né, da escola, como ela não está estruturada, Aí não deu para fazer, né? falta concluir. Mas a qualquer momento, são pequenos ajustes, que a Ai, que qualquer bom. momento, Vai tá? voltar para uma escola novinha. Mas já estamos, assim, todas nós preparadas para Ai, que receber, bom. tá Você bom? chegou a fazer a avaliação do Forms, Aldenora? Fiz, Eu não listei aqui, eu só vi que só 9 pessoas haviam feito. Ai, que bom. tá, Então, joia. obrigada, viu? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o encontro de hoje. Pode passar, por favor. E vamos refletir. Qual a importância de planejar seu dia a dia? A gente está falando aqui de vida pessoal, tá, pessoal? Não da sala de aula. E os impactos da falta do planejamento na vida pessoal. O que é a falta de planejamento? Eu peço para vocês colocarem lá no chat.
Não existe resposta certa, gente. A gente que é educador, que é formador de opinião, a gente está nesse mundo é para dar nossa opinião mesmo. Não existem opiniões certas ou erradas. Existem vivências diferentes. E a gente responde às coisas e vê o mundo conforme a nossa vivência, tá bom? Ninguém está aqui para julgar, para comparar. A gente está aqui numa troca de experiências. Então, eu quero que vocês coloquem aí no chat, por favor, a importância de planejar o seu dia a dia, como que você, enquanto pessoa, vê essa questão do planejamento? Você acha importante? Você acha que não é muito necessário? E quais os impactos de uma falta de planejamento na vida pessoal? Por exemplo, a falta de planejar o seu dia, a falta de planejamento financeiro, a falta de planejamento familiar, por exemplo. Quais os impactos disso numa vida pessoal? Coloquem aí no chat, por favor. Gerenciar a importância de gerenciar o tempo, a Escola Municipal Grande Vale colocou. Bom, mais alguém? Qual o impacto negativo de uma falta de planejamento financeiro, por exemplo? Se eu não tenho um planejamento financeiro, o que que isso pode acarretar na minha vida? Aí a Sandra Robéria colocou a falta de planejamento causa desorganização geral. Luana, é extremamente importante, necessário. O planejamento nos ajuda em tudo e em todos os âmbitos da vida. A Andressa coloca que o impacto negativo é a desorganização. Mais alguém? Temos aí já 5 participações. Não? Eu coloquei aí, ô Magna, que acaba por trazer o fracasso, né? Das nossas atividades no dia a dia. Isso, A a gente gente não não consegue os consegue. objetivos. Isso, muito bom. A eu não consigo ler, gente. Colocou que fica tudo desorganizado. Eu não consigo ler o nome da pessoa. Modeto. Fica tudo desorganizado. E aí eu vou pedir agora para colocar um videozinho. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente volta a fazer uma reflexão sobre ele. É muito importante, a Fádua colocou, Valberlene colocou que impacta em desorganização. E agora a gente assiste um vídeo, 6 minutinhos. Enquanto isso, a gente relaxa a mente para participar bastante, bem ativamente do nosso encontro. A Aldenora colocou, tentamos não deixar interferir os problemas pessoais no ato de planejar, mas sem planejamento é impossível direcionar a intencionalidade. Isso mesmo. Pode soltar o vídeo, Dalila, por favor. Tá travando, Dalila? Ou é a minha? Não sei se vocês já assistiram a esse vídeo. Pode ser que sim. Se tiverem assistido, ótimo, que vai ter mais elementos para agregar ao nosso encontro. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada detalhe. Deve ser a minha, Dalila. Mas agora melhorou. O Siné colocou que o planejamento traz tranquilidade.
É sem áudio mesmo, ele não tem áudio, não. Na verdade, tem uma musiquinha, mas não interfere na questão da nossa reflexão. Alguém já havia assistido esse vídeo? Ninguém? Algum colega gostaria de falar sobre as reflexões? Pode voltar para a página anterior do vídeo, tá? Né? Bom, ninguém quer participar, falar sobre as impressões para o tema que a gente vai falar hoje? Sequência didática é um planejamento, então a gente vai falar basicamente disso hoje. Então, se ninguém se candidatou, eu vou fazer as honras. Bom, a gente percebe no vídeo que a pessoa executa determinada ação. E eu pergunto para vocês, se vocês quiserem colocar no chat ou abrir o microfone, essa pessoa, ela tinha recursos para fazer aquilo que ela se propôs a fazer? Ela tinha recursos? Ela tinha tempo? Ela tinha tempo. Tinha tempo, tinha recursos. O que faltou para aquela senhora nesse quesito de planejamento? O que faltou a ela? Ela tinha tempo, ela tinha recursos, ela tinha habilidade, faltou objetivo. A Escola Grande Vale, né, colocou que faltou objetivo. Então ela senta ali, ela executa uma ação no automático, ela tem uma série de conhecimentos, né, e habilidades para executar aquilo que ela vai executar. Ela tem bastante recurso, ela dispõe de todo o tempo, mas ela não consegue alcançar nada. Ela perde o tempo, ela perde os recursos, ela perde o cabelo e ela não vê nenhum resultado daquilo que ela executou. Então, no final, a gente percebe ela numa guerra com aquilo que ela mesma produziu, lutando contra aquilo que ela mesma produziu, porque não tinha um objetivo traçado. Então, ela perdeu todos os recursos, todo o tempo e não alcançou nada, não executou nada, ela foi fazendo no automático. A gente percebe que depois que perde o cabelo, perde tudo, ela continua, né? Com a ação de tricotar. Do tanto que aquilo é automático para ela. Ou seja, não há uma reflexão, não para, não faz um planejamento do que eu posso fazer com aquela habilidade que eu tenho, de que forma eu posso gastar o meu tempo, a minha energia, o meu recurso, e no que aquilo pode trazer de positivo para mim. E ela se livra das agulhas. Daí ela pega uma tesoura. Vocês acreditam que a forma como ela pega e o vídeo mostra pra gente, com a tesoura, ela vai ter uma mudança de comportamento, ela vai refletir sobre algo que ela pode criar com aquele novo instrumento que ela tem, com aquele novo recurso que ela tem? Ou tudo indica que ela vai continuar executando a ação de forma automática, sem alcance de objetivo? A Aldenora colocou interferência de voz. Tá tendo interferência, Aldenora? Ela não vai chegar em objetivo nenhum, porque ela, tipo assim, parou e viu que não tinha mais nada para fazer e ficou lá cortando suas unhas, pensando que
que ela ia fazer, esperar aquele objetivo dela vir de novo, né? É Do assim que eu céu, né? entendi. Como se ela estivesse resgatando uma pessoa e, e acabou tudo e ela ficou sem objetivo nenhum Ótimo, de recorrer, né? perfeito. Então, quer dizer, ela parou, ficou parada, Estagnou. baseada, né? Sem saber o que fazer. Ótimo. Então é isso. Esse vídeo é para trazer exatamente essa reflexão, que muitas vezes nós temos recursos, temos tempo, temos a habilidade, uma tremenda habilidade para executar aquilo que a gente está ali para executar, mas a gente não alcança nada e se vê o tempo todo lutando contra aquilo que a gente faz, fazendo de uma forma sofrida, né? Que ela começa a sofrer no final, perde os cabelos, se desespera, e aí a gente traz para o nosso âmbito educacional, vem o estresse, começa a perder o cabelo, né? O professor entende muito disso, de perder cabelo por estresse, porque a gente está imerso num ambiente onde às vezes a gente tem os recursos, a gente tem o tempo, a gente tem a habilidade, mas a gente não traçou bem o objetivo. Às vezes a gente até acha que traçou o objetivo, mas para traçar um objetivo tem que ter muito mais por trás. Eu preciso fazer um mapeamento das reais necessidades que eu tenho ali no meu ambiente. Né? Eu preciso perceber os problemas de menor intensidade para maior intensidade para eu traçar um objetivo certeiro. E objetivos a médio, curto e longo prazo. Então, pode passar, por favor? Acho que já desligou, né, Aldenora? Porque aqui para mim não está aparecendo interferência. Então, planejar é essencial, não só no âmbito escolar, no âmbito escolar principalmente, onde a gente está trabalhando ali com conhecimentos de forma sistematizada, onde a gente tem uma grade, a gente tem um tempo, a gente tem um objetivo, mas em todo o âmbito da nossa vida a gente precisa se planejar. Alguém colocou aqui acima que pessoas que planejam a vida são pessoas mais bem-sucedidas, mais resolvidas e mais felizes. Quem colocou isso foi a Alexandra. E é verdade, porque você traça. Vocês já viram pessoas que têm recursos financeiros bem melhores e tem pessoas que quase não têm recurso financeiro e aquela que quase não tem recurso financeiro, ela alcança objetivos? É uma pessoa que viaja, uma pessoa que tem uma casa bacana, tem um estilo de vida tranquilo e tem outra que já tem mais recursos, tem como ter, né, conseguir mais recursos e ela vive endividada, ela vive no vermelho. Questão de planejamento, né? Questão de conhecer a sua realidade, conhecer as suas potencialidades, saber quais são os seus recursos e empregá-los bem. Então, a gente traz esse conhecimento para a área pedagógica. Quando falamos de planejamento, temos que estar cientes que é uma meta a ser alcançada daquilo que queremos realizar no futuro, e esse futuro pode ser muito próximo ou mais distante. Para que isso, para isso, o planejamento deve abranger todos os fatores que influenciam no processo de ensino-aprendizagem, como público-alvo, visando, tá pequeno, visando sempre a realidade em que os educandos estão inseridos, o contexto social, nível sociocultural, né, tudo isso tem que ser percebido. Recursos didáticos, quais recursos eu tenho, como posso empregá-los, né, em que ponto eu posso empregá-los e de que forma. Metodologia a ser aplicada, a gente falou muito de metodologia durante os nossos encontros, a importância de conhecer as novas tecnologias, de conhecer a questão das metodologias, saber qual empregar, né, de que forma eu estou preparada para empregar essas novas metodologias, além de apresentar flexibilidade para contemplar as situações que ocorrem durante as aulas. Então, o planejamento ele não pode ser engessado, a gente aprende isso desde a faculdade. Ele tem que ser flexível, passível de mudança para ir se adequando durante o processo. O planejamento é como um rio que corre. Ele vai correndo, levando consigo ali tudo que ele tem que levar, mas ele vai se moldando de acordo com as dificuldades, né, de acordo com o percurso desse rio. Então, ele vai moldando, ele vai transpondo barreiras, né, ele vai contornando obstáculos, e o planejamento ele tem que ser assim, muito flexível, para poder conseguir abarcar todas as peculiaridades e especificidades que acontecem dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. Quando a gente fala de planejamento, não é só o planejamento da sala de aula, a gestão também precisa ter um planejamento. Eu não posso ser gestor de uma escola e não ter um objetivo do que eu quero alcançar dentro da minha gestão. Ao final da minha gestão, o que eu quero alcançar? Qual legado eu quero deixar nessa comunidade, nessa unidade escolar? Durante esse ano que está em curso, o que eu quero alcançar até o final do ano? Eu, enquanto gestor, o que é o objetivo para a minha escola? E de acordo com o meu objetivo, eu vou criando ações, eu vou aproximando a comunidade para a minha escola,
se é uma escola que não tem uma relação estreita com essa comunidade. Eu vou criando um ambiente de trabalho mais acolhedor para o meu grupo de professores, que a gente sabe a importância disso. Eu vou estreitando laços, né, criando projetos de estreitamento de laços, de melhoria do relacionamento interpessoal dentro da unidade escolar, do alcance dos objetivos pedagógicos, né, a melhoria dos números. Então, tudo isso tem que ir para o papel. Também não adianta eu só planejar mentalmente. Eu tenho que ter um plano da minha gestão, né, uma estratégia para alcançar esse objetivo. E as pessoas com as quais eu vou contar, quais recursos eu tenho, quais recursos a minha escola tem, de pessoal, financeiro, material. E aí, tudo isso vai para o papel e eu traço os meus objetivos. Pode passar? Mesmo o planejamento, algumas vezes tendo flexibilidade. É importante que se tenha um norte, para que as coisas não fiquem voando. O norte é o nosso objetivo, é isso mesmo, Alexandra. Eu tenho que ter um objetivo traçado, tenho que ter um objetivo e as ações que eu vou executar para o alcance desse objetivo. Só que essas ações, elas precisam ser modificadas ao longo do processo. Porque às vezes eu planejo alguma coisa, levo para minha sala de aula. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que a Sandra colocou que não consegue ouvir. Será que é o meu? Aumentei aqui um pouco, tá, Sandra? Vamos ver se melhora. E aí a gente fala da flexibilidade, é nisso. De acordo com as dificuldades que acontecem em sala de aula, eu preciso ter essa flexibilidade. Né? Aí, de repente, eu levo um planejamento, uma ação, a minha turma não está conseguindo executar, mas porque eu planejei, vai ter que ser daquele jeito, eu vou continuar. Isso é não respeitar o meu aluno. E isso é não colocar o meu aluno como centro do processo. Então, quando eu coloco o meu aluno como centro do processo e como protagonista, o planejamento ele tem que ser flexível, porque ele vai se adequar à forma de aprendizagem, ao tempo de aprendizagem da minha turma. Então, eu levo para a sala de aula, vejo que não é possível, eu vou ter que me readequar, o objetivo não muda, ele está lá, mas eu vou precisar modificar durante o processo para conseguir alcançar. Então, eu trouxe um embasamento, né? Segundo o Libânio, planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação, em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino, que é isso que eu falei, da flexibilidade. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Gente, eu acho, o Dalila, a Sandra ela não está conseguindo ouvir. Por acaso é aqui? É o meu microfone? Não, tá perfeito. Magda, Oh, é porque tá aparecendo que você tá falando muito rápido, entendeu? estou falando rápido? Mas aqui não tem nenhuma Não, aceleração. Vou tentar assim, falar o mais. áudio tá parecendo... Não, isso, acelerado, é como se tivesse acelerado, entendeu? Talvez seja isso. Dalila, para você tá aparecendo assim também? Para mim tá normal também. Não, tá Pode bem ser no normal. aparelho de vocês, pessoal. Pode ser no aparelho de vocês que tem algum Para mim tá normal também. Não, Tá, A internet, alguma não, para mim coisa. tá normal. Aí eu que Pode tô ser. falando que talvez seja a internet dela. Pode ser internet, porque aí para cada um vai chegar de uma forma. Mas vão me dando o feedback aqui no chat, tá bom? Então, pessoal, o planejamento, ele está intimamente ligado à avaliação, porque quando eu planejo, eu penso o objetivo que eu quero alcançar, eu penso quais as ações eu vou executar, eu vejo os recursos que eu tenho ao meu dispor, e eu planejo como que eu vou avaliar isso desde o início. Então, desde o início, é um exercício de reflexão e de avaliação, porque ao planejar, antes de planejar, eu avalio. Eu avalio a minha capacidade, o meu domínio daquilo que eu vou executar, eu avalio como que está a minha turma para receber aquele objetivo, eu avalio os recursos que eu tenho. Então, a avaliação está presente na ação pedagógica do início ao fim. Então, quando a gente fala de planejar e de avaliar, não é só com o aluno em sala de aula, é o âmbito todo o contexto. Pode passar? O que os estudiosos dizem, né? Porque é muito importante a gente estar sempre com a nossa prática embasada pela teoria, porque ela, além de embasar, a teoria ela direciona a prática. Às vezes eu tenho algumas dificuldades, que os estudos mostram caminhos que eu posso tentar, posso ressignificar, aplicar, fazer uma reflexão se aquilo realmente deu certo e empregar na minha prática diária. Então, segundo Lucchesi, ao planejar apenas preenchendo fichas com conteúdos, objetivos, metodologias, formas de avaliação, o professor não está fazendo uma ação transformadora,
simplesmente preenchendo o formulário que não terá cunho pedagógico algum. O planejamento, o professor, ao planejar o trabalho, deve ter uma familiaridade com o que deseja aplicar, de modo que possa selecionar os recursos, o método e a avaliação mais coerente com a situação vivenciada. Então, é muito importante a gente entender que não é um caderno bonitinho, com a ficha preenchidinha, que vai me dar embasamento para o trabalho. Eu preciso ter familiaridade, eu preciso conhecer aquilo que eu estou propondo, e eu preciso fazer um planejamento de acordo com a minha sala de aula, com o diagnóstico que foi feito, mas também de acordo com o meu fazer pedagógico, de acordo com o meu perfil profissional. Às vezes eu já vi muito professor pegar planejamento de colega, tentar executar, mas não vai ser a mesma coisa. O planejamento, ele diz muito do meu perfil profissional, da forma como eu trabalho, da forma como eu acredito, né, do meu embasamento teórico. Então, o planejamento, ele não tem que ser só mais um papel, só mais uma burocracia. Ele tem que ser um planejamento vivo. Ele tem que ter vida dentro da minha unidade, né, dentro da minha sala de aula. Pode passar, Célia? Bom dia, Célia. Fui falar bom dia, pedi para passar, misturei tudo. Então, assim, a gente sabe da importância do planejamento, a gente sabe o quanto isso norteia o nosso trabalho, o quanto os objetivos que a gente quer alcançar está intimamente ligado à forma como eu planejo. E o planejamento não pode estar só na cabeça, ele tem que estar no papel, estruturado, porque quando eu passo para o papel, eu vejo, né, todas as possibilidades. E quando eu realmente planejo com antecedência, eu tenho como refletir e ver realmente de que forma que eu quero realizar aquele trabalho e todas as possibilidades que eu tenho em mãos. E aí hoje a gente vai falar sobre planejando sequência didática. Como que trabalhar? Por que incentivar os professores a trabalharem com sequência didática? Por que aprofundar nesse conteúdo? Pode passar, por favor? Então, vamos falar sobre o percurso histórico da sequência didática, né? Para a gente entender que não é uma invenção da Magda, não é uma invenção da secretaria, não é uma invenção nova, chegou agora por conta do ensino remoto, a pandemia trouxe esse jeito de trabalhar. Não, a gente vai ver que a sequência didática ela já está aí há algum tempo no dia a dia da sala de aula. Então, como surgiu a sequência didática? O termo sequência didática surgiu na França, em meados dos anos 80. Então, já tem um tempinho aí, né? Mais de 30 anos. Nos programas escolares oficiais de todos os níveis e séries. Fazia parte de uma tentativa do governo francês em promover o ensino descompartimentalizado. O termo francês para isso é décloisonnement. Décloisonnement. Então, o que isso quer dizer? Que tem algum microfone ligado e está dando interferência. O que isso quer dizer? O governo francês viu a dificuldade que estava em alcançar os objetivos, sobretudo da língua materna. Os alunos estavam estudando, mas não estavam dominando a língua materna como tem que ser. Dalila, você só vê para mim qual é o microfone que está aberto, por favor? Está dando uma interferência. Um chiado. Não, veja Não se tem. não é o seu microfone, seu fone. Não, tá sem som. Tá sem som? Agora melhorou. Ah, tá. Pronto. Hoje o negócio tá bom, hein? Cheio de interferências, mas a gente segue. No ensino da língua materna, era costume segmentar os conteúdos, ensinando-os de forma compartimentalizada, que foi a forma como a gente foi ensinado. Ortografia, classes gramaticais, sintaxe, etc. A sequência didática foi uma tentativa de reverter esse modelo de ensino e planejada para ser um procedimento que permitiria ensinar todos esses conteúdos de forma integrada. Por exemplo, produzir um texto do gênero receita culinária. Então, a sequência didática, quando ela surgiu lá na França, foi nesse sentido, de trabalhar com a língua materna. Porque percebeu-se que quando trabalhava a língua de forma descompartimentalizada, gerava uma quebra. O aluno, ele sabia responder às perguntas referentes daquele conteúdo, mas na hora de produzir um texto, ele não sabia empregar.
ele não compreendia a função social do texto, ele não sabia utilizar linguagem adequada, não sabia ampliar o seu vocabulário e empregar esses conhecimentos referentes à ortografia, classes gramaticais, na produção desses gêneros textuais. Então, quando surgiu a sequência didática, foi no sentido de trabalhar a língua materna. Por isso que a gente vê muito estudiosos, pedagogos, falando que só é sequência didática se estiver trabalhando a língua materna. Não é bem por aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar, porque senão a gente perde muita oportunidade de realizar um trabalho compartimentalizado, casado, contextualizado e interdisciplinar. E aí um outro cuidado que a gente precisa tomar, porque quando eu vou dar formações ou algumas tutorias referentes à sequência didática, tem gente que fala assim, então eu já trabalhava com sequência didática. E aí eu peço para a pessoa fazer um relato. Tá, por que você acredita que já trabalhava com sequência didática? Não, porque eu trabalhava sempre assim com o mesmo tema e tal, mas trabalhar com o mesmo tema, com atividades de mesmo tema, com a mesma, às vezes, com a mesma historinha, com o mesmo conto, não significa que eu esteja trabalhando uma sequência didática. Eu preciso conhecer quais são as ações, qual o objetivo e a forma de se planejar uma sequência didática para eu saber se realmente estou trabalhando sequência didática. Eu vejo muito professor trabalhar atividades sequenciadas achando que está trabalhando sequência didática, porque tem uma filosofia totalmente diferente por trás. Pode passar? E a sequência didática no Brasil? Quando é que ela chegou aqui no Brasil e quais documentos trazem isso? No Brasil, essa expressão começa a aparecer nos textos didáticos a partir de 1990. E com a publicação dos parâmetros curriculares em 1992, que passaram a orientar o estudo dos textos por meio de gêneros, ela se divulgou amplamente. Então, a partir de 1990, a questão da sequência didática no Brasil, ela começou a se difundir, né, com o advento dos parâmetros curriculares nacionais, que trouxeram a importância de estudar os gêneros textuais. E aí sabe-se, de acordo com os estudos lá da França, que a melhor forma de trabalhar os gêneros textuais é por meio da sequência didática. Então, isso ainda voltado muito para a questão do texto em si. E, atualmente, a sequência didática nos documentos atuais? O Conselho Nacional de Educação, em seu parecer 15 de 2020, orienta no seu artigo 21 as atividades não presenciais na etapa dos anos iniciais. Isso aqui foi um parecer que foi emitido de acordo por conta da pandemia, tá, pessoal? Devem ser mais estruturadas. Observem bem essa palavra. Devem ser mais estruturadas e requerem supervisão de um adulto, uma vez que todas as crianças se encontram em fase de alfabetização formal, sugerindo-se as seguintes possibilidades. Então, o Conselho Nacional orienta lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas com os objetivos de aprendizagem e as respectivas aprendizagens. Então, vocês viram que lá atrás ele fala que as atividades precisam ser mais estruturadas, e a gente sabe que um trabalho pedagógico estruturado, as pesquisas, os estudos mostram que eles trazem muito mais possibilidade de alcance dos objetivos. Quando eu tenho algo planejado de forma muito estruturada, muito encadeada, com objetivos claros, né? E as aprendizagens e habilidades muito bem visualizadas dentro daquele documento. Então, a sequência didática, ela vem sendo trabalhada já há anos, ela não é um termo novo, mas a gente percebe uma dificuldade da classe docente em trabalhar, em executar esse trabalho. Pode passar? Eu posso falar uma coisa sobre as habilidades. Às vezes aqui, quando eu vou fazer meu planejamento de aula, né? Por exemplo, vou dar um tema que é história em quadrinho, né? Que eu já estou dando isso para eles também. Eu vejo que quando a gente vai na habilidade, tem dificuldade de dar na habilidade mesmo, né? Aonde a gente vai pegar para mostrar que a gente está dando aquela historinha em quadrinho, né? E às vezes a gente pega uma habilidade lá que não compete ao que a sua aula, que você está dando na sua aula, sabe? Então, e às no vezes caso, é difícil. A sua dúvida é com relação ao domínio da BNCC, né, Cacau? Isso. Como identificar isso dentro da BNCC? Porque dentro da BNCC, os gêneros textuais, eles vêm em cima, o gênero de discurso.
E aí Isso. todas aquelas habilidades, elas podem ser trabalhadas dentro de qualquer gênero, entendeu? Dentro de qualquer gênero você pode trabalhar aquelas Não, habilidades. eu pego a trabalhar. Eu tô falando assim, porque às Como vezes colocar? não fica bem, igual você falou, objetivo, né? Estruturado Aham. a questão. Aí fica parecendo que é a mesma coisa que eu estou dando para o Entendo. aluno. Aí Mas ao fica assim longo do meio processo, a gente vai discutir sobre a diferença entre objetivo e habilidade. Eu acho que vai clarear essa sua dúvida, tá bom? porque fica muito difícil, né, trabalhar Sim, assim. Aí, sim. não reclamando das habilidades, nem nada, Uhum. não, mas assim, eu acho assim, que tinha que ter mais A estrutura gente vai na falar sobre habilidade. isso, que a habilidade é o que o meu aluno vai desenvolver. E aí tem a diferença É, do objetivo, aí é diferente, são coisas diferentes, mas que se completam, tá? a outra coisa também, só para complementar o que Hum, você falou, né? Porque nos anos 70, 80, 90, era uma época que as pessoas eram muito leigas, né? E hoje em uhum, dia, a gente está trabalhando com crianças que já sabem mexer na internet desde que nasceu. A uhum. mãe pega, dá o celular pro filho lá, tem vezes que eles dão um banho na gente. Porque o meu sobrinho mesmo aqui, quando A gente começou tem com que a aula transformar isso em online, ele que me formação. ajudou. Porque Uhum. ele me deu um banho de internet. Porque, assim, eu sabia mexer com a internet, mas não tanto como hoje em dia. Então, E as aí, essa é a informações. proposta, Cacau, é a gente trazer um tipo de planejamento que vai nos orientar e tornar o processo mais palpável para o aluno, mais dinâmico para o aluno e trabalhar esse engajamento dele. Então, por isso que eu trouxe esse tema para vocês hoje. Ao longo da formação, você vai ver que muitas dessas dúvidas vão ser sanadas. Se não, no final eu abro para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Tá jóia, então. Por que Desculpa trabalhar incomodar com... aí. Imagina! Por que trabalhar com sequência didática? Estudos de gênero discursivo em uso concreto na vida em sociedade favorecem a aprendizagem de língua na escola. Então, a gente já vem trabalhando isso, né? Que trabalhando com textos reais, que circulam na comunidade, que têm uma função social real, é muito mais proveitoso para o professor e torna a aprendizagem mais significativa para o aluno. Pesquisas sobre a apropriação da linguagem escrita por estudantes comprovam a eficácia da língua em uso. Então, textos que sejam reais, não aqueles textinhos que a gente falou lá no nosso segundo encontro, o terceiro encontro, que são textos criados especificamente para o ambiente escolar. Não tem sentido social. Quanto maior o sentido social, maior sentido ele tem para o aluno. Como objeto de estudos em todos os anos da educação básica, o desenvolvimento de sequência didática como instrumento de ensino de língua no uso, com atividades interligadas de leitura, escrita e oralidade, é bastante produtivo. Então, a gente trazer sequências didáticas, trabalhando textos que sejam de função social real, e a gente, dentro desses textos, a gente trabalha a análise da língua, a gente trabalha a leitura, a gente trabalha a escrita, a gente trabalha a oralidade, a gente trabalha uma série de questões e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo o trabalho de letramento, mostrando para o aluno a importância, a função social daquele texto, a estrutura, as marcas próprias daquele texto, o âmbito onde aquele texto circula, e a gente está fazendo esse trabalho, alfabetizando e letrando ao mesmo tempo, que é o tema do nosso curso, né? Alfabetização e literacia não podem caminhar dissociados. E a sequência didática, ela nos dá embasamento para trabalhar isso de uma forma estruturada, bem pensada, onde eu respeito esses dois momentos de alfabetizar e letrar, e ainda agrego a isso outros componentes curriculares, porque a sequência didática, ela é possível, né? Ela cabe aí muito a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Pode passar. Já está quase acabando. Se cair, a gente volta, tá, pessoal? Bom, então, qual a importância de trabalhar com gêneros textuais? Para que servem os gêneros textuais dentro da nossa sociedade? Né? Porque elas são situações comunicativas. Os gêneros textuais, eles acontecem na comunicação oral e ele é transmitido para a comunicação escrita. Então, eu escrevo aquilo que eu falo. Antes de escrever, eu preciso pensar e falar. Então, a importância dele, ele serve para ele mesmo, para compreender a estrutura, para compreender a função social, para compreender o local de circulação. O gênero textual é importante para outras disciplinas. Para entender outras disciplinas, eu preciso compreender, saber ler, interpretar, realizar as inferências dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade. Dentro do ensino da matemática, a gente viu a importância dos gêneros, da questão da interpretação, de
saber extrair as informações. Os gêneros textuais, eles são importantes para a vida, porque se é uma situação comunicativa, ele é importante para a vida, para que eu possa me comunicar, participar de forma mais efetiva na comunidade, na sociedade na qual eu estou inserido, né? Então, ele é importante para comunicar. Então, para isso servem os gêneros textuais. Então, o âmbito dos gêneros textuais, eles transcendem os muros da escola. Ele não está ali dentro da escola só para ensinar o menino a ler e escrever. Ele vai transcender os muros da escola. Ele está dentro da sociedade. E para que eu consiga ser ativo, né, me expressar bem, compreender bem tudo o que me cerca, eu preciso dominar esses gêneros e a situação comunicativa na qual ele está. E aí eu trago aí um encartezinho com diversos gêneros textuais. E aí é importante, toda sequência didática parte de um gênero textual. Ah, mas você falou que dá para trabalhar outras disciplinas. Sim, mas toda sequência didática, ela deve partir de um gênero textual. Porque eu tenho dois tipos de sequência didática. Eu tenho a sequência didática que ela é para trabalhar o gênero, que é essa, né, onde eu vou fazer uma imersão no gênero textual, apresentar aquele gênero do início ao fim. Um exemplo, vou trabalhar o gênero notícia. Eu vou apresentar o gênero notícia para os meus alunos, eu vou perguntar se eles conhecem esse gênero, e eu vou trabalhar o gênero notícia todos os dias até alcançar o meu objetivo. E eu tenho a sequência didática que ela é temática. Eu quero trabalhar determinado conteúdo, determinado tema. Por exemplo, os animais. Quero trabalhar a classe de animais, quero trabalhar os animais selvagens, terrestres, aquáticos, domésticos. E eu posso trabalhar com a sequência didática? Pode, mas eu vou partir de um gênero textual. Eu vou trazer para a minha sala um gênero textual de circulação real, onde aborde ali, por exemplo, questões sobre animais. Pode ser uma notícia que fale sobre os animais que estão em extinção, enfim. Depois eu trago para os meus alunos um poema que fale sobre os animais. Depois eu trago para os meus alunos uma ficha técnica, mostrando como trabalhar os animais dentro de uma ficha técnica, como construir uma ficha técnica sobre os animais, por exemplo. Posso trabalhar com os meus alunos um anúncio. Posso trabalhar anúncio com o tema de animais. Anúncio de um animalzinho perdido, anúncio procurando alguém procurando pessoas para adotar determinado animal. Então, se ela é temática, pessoal, e aí eu preciso que vocês fiquem com isso muito bem esclarecido. Se eu vou trabalhar com um tema, com um conteúdo, eu posso apresentar vários gêneros textuais para os meus alunos a respeito daquele mesmo conteúdo. Então, eu vou trabalhar vários tipos de texto, mas todo gênero textual que eu trouxer vai estar falando daquele conteúdo que eu estou trabalhando. Vocês viram a questão dos animais, né? Eu vou ter os animais em diferentes gêneros textuais. Em notícia, em anúncio, em poema, em ficha técnica, em vários tipos. Se eu estou trabalhando uma sequência didática para trabalhar um gênero textual, eu vou trabalhar sempre com o mesmo gênero, mas com vários assuntos diferentes. Então, se eu estou trabalhando o gênero textual notícia, eu vou apresentar notícias sobre o mundo, sobre alimentos, sobre animais, sobre brinquedos, enfim, depende da turma que eu estou trabalhando, porque isso é importante também. Quando eu vou trabalhar um gênero textual, eu tenho que adequar o gênero textual à compreensão da minha turma. Então, se eu estou trabalhando com crianças pequenas, eu vou trazer gêneros textuais daquela estrutura, daquela comunicação, daquela situação comunicativa, mas que os meus alunos consigam dominar e compreender aquele assunto. Então, a questão do vocabulário tem que estar de acordo com a minha turma. A questão das imagens tem que estar de acordo com aquilo que o meu aluno ele é capaz de compreender. Por isso que a gente trabalhou as fases de desenvolvimento no encontro anterior. Porque é importante a gente saber em que fase o meu aluno está para saber o que oferecer a ele. Pode passar. Trabalho com sequência didática para o alcance das habilidades previstas na BNCC. A BNCC, né, a colega já falou, ela é complexa. Ela não é um documento simples. E aí os currículos, eles estão sendo construídos, foram construídos, estão sendo reorientados. Então, olha só. Por que trabalhar com a sequência didática para o alcance das habilidades da BNCC? Porque a gente sabe que a BNCC, ela traz uma visão do aluno como centro do processo, né? Esse é um ponto. Ela traz também as habilidades de forma sequenciadas e encadeadas. E as habilidades, elas vão do nível de menor conhecimento para o nível de maior conhecimento. É um segundo ponto, né?
E o terceiro ponto é que dentro de toda a BNCC, a gente vê o trabalho com gêneros textuais. A gente vê o trabalho com a leitura, com a escrita, em todos os componentes curriculares. Então, a BNCC, ela parte da resolução de problemas dentro da matemática. Então, a resolução de problemas, ela traz de uma situação comunicativa. Então, por esses 3 pontos, a gente vê a importância de trabalhar com sequência didática, se o nosso objetivo é cumprir ali, com êxito, aquilo que a BNCC traz. Então, por que trabalhar com a sequência didática? A sequência didática valoriza os conhecimentos prévios do aluno e conversa com os princípios da BNCC de progressão do conhecimento. Então, além de ver o aluno como protagonista, de valorizar isso, que vai partir sempre do conhecimento que o aluno tem, ela tem também esse olhar sobre esse princípio da BNCC, da progressão do conhecimento. Então, meu aluno, ele parte de um conhecimento de menor a maior compreensão. Essa estratégia propõe a oferta de atividades diversificadas. Então, se o meu objetivo é colocar o meu aluno como centro do processo, partir do que ele sabe e trabalhar em progressão de conhecimento, eu não posso trabalhar com atividades engessadas. Elas têm que ser diversificadas para atender a gama de dificuldades, a gama de especificidades que eu tenho dentro da minha sala de aula, que a gente já falou muito sobre isso. E que tornem-se cada vez mais complexas e desafiadoras. Então, eu vou oferecer atividades mais simples, mais fáceis de executar, mas elas vão progredindo ao longo da sequência didática até chegar no momento que requer habilidades cognitivas muito mais aprofundadas, mas que o aluno teve a oportunidade de vir construindo ao longo da sequência didática. Além disso, ajuda os alunos a desenvolverem diversas habilidades e competências, contribuindo ainda para a resolução de problemas detectados pelo professor, que além daqueles objetivos que eu tenho, daquelas habilidades que eu traço na minha sequência, além de tudo isso, o aluno está desenvolvendo outras habilidades. E aí o professor vai detectando as dificuldades ao longo do processo e planejando novas sequências didáticas. Pode passar, por favor? A sequência didática coloca o aluno em uma posição mais ativa em seu processo de aprendizagem. A gente já não vem falando aí da importância das metodologias ativas, de colocar o aluno para participar, dele ser o protagonista, dele ser o responsável pela aprendizagem. Então, a sequência didática, ela nos dá essa possibilidade, ela nos abre esse caminho de colocar o aluno numa posição mais ativa, já que toda a dinâmica dessa estratégia é desenvolvida a partir do conhecimento prévio do estudante e da sua participação. Então, a participação do aluno, ela é crucial. O professor vai ficar ali direcionando, orientando, incentivando, mas o aluno tem que ser ativo no processo. Esse fator é essencial na construção da percepção do estudante enquanto protagonista de todo o processo, pois entende que ele tem responsabilidade com a realização, com relação à sua aprendizagem. Então, a responsabilidade de aprender, do aluno aprender, ela sai um pouco das costas do professor e ela passa para os alunos, principalmente nos anos finais, né? Quanto maior os alunos, maior responsabilidade ele tem. Mas isso não significa que eu não posso trabalhar com isso desde a educação infantil. Eu posso trabalhar com isso desde a educação infantil, mas de uma forma mais branda, mais leve, onde o professor ele participa mais ativamente do processo. Então, o aluno passa a ter responsabilidade com relação à sua aprendizagem. Ele se vê como responsável, porque, na verdade, gente, se a gente for refletir, ninguém é responsável pela aprendizagem de ninguém. A gente faz o quê? Direciona, mostra caminhos, propõe atividades, propõe ações, mas a responsabilidade de aprender é de cada um. Eu, por exemplo, eu estou aqui trazendo para vocês reflexões, temas, assuntos que são extremamente importantes para a prática de todo educador, mas eu não tenho como ser a responsável pela aprendizagem de vocês. A aprendizagem de vocês vai dizer respeito ao quanto vocês estão empenhados nesse encontro, ao quanto vocês estão participando, ao quanto vocês estão abertos para isso, como vocês estão aplicando isso no seu dia a dia e refletindo. Então, a minha responsabilidade, ela para aqui. Ela para em ofertar, em trazer reflexão, em trazer dinâmicas que permitam a vocês as reflexões, em tentar facilitar a compreensão de vocês. Mas a aprendizagem, ela é de cada um. E a gente começa a mostrar isso para o aluno desde muito cedo, ficando na posição mais de orientador, de incentivador e colocando o aluno mais ativo na busca pela aprendizagem. Pode passar. E aí, falando sobre essa complexidade, partindo de uma
de um campo de menor conhecimento para um campo de maior conhecimento, de processos cognitivos mais simples para processos cognitivos mais complexos, eu trago para vocês a taxonomia de Bloom. Alguém aqui já conhece a taxonomia, já trabalha com a taxonomia, já estudou sobre taxonomia de Bloom? Por favor, coloquem no chat. Gente, se nunca viu, pode colocar. Não conheço, nunca vi, nunca ouvi falar, ou já ouvi falar, mas nunca trabalhei. Isso aí, gente, não existe certo e errado. Nós estamos aqui num bate-papo e para isso eu preciso conhecer vocês. Infelizmente, eu não posso estar pertinho, né? Ali, olho no olho, numa sala, onde eu vou de um por um e pergunto. O nosso chat é a nossa sala de aula. Então, nós estamos vendo aqui, a Maria Alice falou que não conhece, a Valberlene também colocou aqui que não conhece. A Hilton também colocou que não conhece, né? Então, o que é a taxonomia de Bloom, pessoal? A taxonomia de Bloom é um compilado dos verbos de uma forma que a gente sabe compreender esses verbos de acordo com os processos cognitivos que o meu aluno vai fazer para executar a ação. Eu conheci a taxonomia de Bloom em 2016, quando eu trabalhei na elaboração da proposta curricular do município de Lusiânia. Então, dentro de uma proposta curricular, é importante a gente conhecer a taxonomia, para a gente saber os processos cognitivos e, assim, a gente já tinha uma preocupação em trabalhar o currículo num grau de menor e maior complexidade. Tá vindo. Não tem nenhum microfone aberto não, né, Dalila? Tá sem som, Magda. É o teu fone de ouvido mesmo que tá dando interferência. Meu fone, né? Tá ouvindo? Melhorou? Melhorou. Ai, que bom. Gente, as tecnologias são assim, a gente tem que estar preparado para essas falhas tecnológicas. Ajudam muito, mas tem, né, os perreps. Então, vamos lá. Então, a taxonomia, ela nos dá esse entendimento de que forma que eu aplico os verbos para mostrar se aquele objetivo que eu quero é realmente aquilo que eu vou aplicar. Então, olha só, a taxonomia, ela traz os verbos nas seguintes organizações. Verbos que dizem respeito ao ato de lembrar, que é o menor grau de processos cognitivos. Lembrar é muito mais fácil do que compreender, aplicar, enfim. Depois ele vem os verbos que dizem respeito a compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. E aí eu vou ler aqui, que está bem pequenininho, eu vou ler para vocês. Então, lembrar. Os verbos relacionados a lembrar significa colocar elementos junto com o objetivo e criar uma nova visão. E aí eu sempre falo o seguinte: antes do lembrar, é importante o professor entender que eu tenho os verbos relacionados ao conhecer. Eu não tenho como lembrar de uma coisa que eu não conheço. Eu não tenho como lembrar de algo que não me foi apresentado. Então, no momento de planejar uma aula, o professor precisa fazer a reflexão: isso aqui, de acordo com o diagnóstico que eu tenho, com o que eu conheço da minha turma, eles já conhecem? Se eles já conhecem, eu vou colocar verbos que dizem respeito ao ato de lembrar. Se eles não conhecem, eu vou colocar verbos que dizem respeito ao ato de conhecer. Certo? Entenderam? Que é um processo cognitivo ainda menos complexo. Que primeiro eu vou apresentar, o meu aluno vai conhecer, e aí numa outra etapa eu vou fazer com que eles lembrem. E aí depois compreendam, apliquem, analisem, e a gente vai ver isso ao longo do processo. Os verbos relacionados ao ato de compreender são relacionados a realizar julgamentos baseados em critérios. Então eu só tenho como compreender uma coisa se eu conheci, se eu lembro daquilo. Senão eu não vou compreender. Os de aplicar, relacionados, a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes. Então, a partir do momento que eu compreendo aquela informação, eu já tenho condição de aplicar. Então, eu vou relacionar as informações que são relevantes e que são irrelevantes a respeito daquele tema. Os verbos relacionados ao ato de avaliar, eles estão relacionados a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. Então, eu começo, quando eu lembro, compreendo, aplico e analiso, eu já tenho condição de avaliar. Eu avalio
a minha compreensão e eu avalio a minha propensão a desenvolver um outro conhecimento a respeito daquilo. E a última instância, gente, dentro da taxonomia de Bloom, dentro de um planejamento de um objetivo, é o ato de criar. Dentre o criar, nós temos o está relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Então, só tenho como criar algo referente a um conteúdo específico se eu conheci, se eu lembrei, se eu compreendi, se eu soube aplicar, se eu soube analisar, se eu soube avaliar. Se eu passei por todos esses estágios, eu tenho condição de criar. Entenderam? E a sequência didática, ela parte disso, gente. Ela começa apresentando, levando o aluno a lembrar, compreender, aplicar, até o final, que é criar. Por exemplo, uma sequência didática que diz respeito a um gênero textual, primeiro eu apresento o gênero para o meu aluno, não é verdade? Mentira. Primeiro eu faço um mapeamento para colher os conhecimentos prévios que eles têm a respeito daquilo. Com base nisso, eu vou mensurar se os meus alunos já sabem ou não sabem. Eu vou ampliar o repertório deles, e aí eu começo a trabalhar, ou lembrar, levo eles a compreenderem aquele gênero, levo eles a aplicarem a compreensão a respeito daquele gênero, a analisar as marcas do gênero, a avaliar a situação comunicativa, e por último ele vai criar um gênero àquele respeito. Então, estou sendo clara, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Coloquem no chat se sim. A Alexandra colocou que já estudou sobre taxonomia, mas ela ainda não aplicou. E aí a gente vai começar, a partir de hoje, a aplicar isso dentro do nosso trabalho como gestão, dentro do nosso trabalho como sala de aula. Tá certo? Pode passar. Então, para ilustrar, para ficar bem claro, eu tenho o memorizar, que é o aspecto onde eu preciso de menor desenvolvimento cognitivo, né? Eu vou empregar menos energia, menos tempo, até o de maior aprendizagem, que é o criar. E aí eu chamo a atenção para vocês para uma coisa, por exemplo, a gente pega às vezes planejamento de professores e tá lá, levar o aluno lá na frente tem os verbos a respeito do analisar. E às vezes, quando você vai ver, ele está apresentando um conteúdo novo para o aluno. E os verbos que ele está usando já são verbos que dizem respeito ao ato de analisar e ao ato de avaliar. Como é que o meu aluno vai ter sucesso, vai compreender isso, se ele ainda não foi apresentado, se ele não trabalhou o ato de memorizar, se ele não trabalhou o ato de compreender, eu já, dentro do verbo, dentro do meu planejamento, eu já estou trabalhando com análise e avaliação. E isso acontece muito, gente, por falta dessa compreensão. E às vezes a gente não tem o êxito, e aí eu volto lá no vídeo que a gente viu no início, eu tenho recurso, eu tenho a habilidade, eu tenho tempo, mas eu não alcanço o objetivo. Eu até tracei um objetivo, mas ele não está de acordo com a compreensão, né, com os processos cognitivos que o meu aluno precisa realizar. E a BNCC, ela é toda em cima da taxonomia de Bloom. Ela parte do menos para o mais complexo durante todo o processo. Aí entra lá no que a Cacau falou. Parece que eu estou o tempo todo fazendo a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, Cacau, porque ele vai de um grau de menor para maior complexidade. Então, durante todo o ano, o seu aluno ele vai estar desenvolvendo aquela habilidade, mas no nível de complexidade maior, entendeu? Então, aí é a diferença entre a habilidade que meu aluno precisa desenvolver e os objetivos que eu vou traçar. Que eu vejo muito planejamento onde a pessoa coloca só a habilidade que vai desenvolver. Tá, você vai desenvolver essa habilidade, mas quais os seus objetivos dentro dessa aula? Dentro desse processo, dessa habilidade, o aluno vai estar memorizando, analisando, avaliando, criando? E aí eu preciso conhecer esses verbos e traçar objetivos. Eu preciso ter muito clara a habilidade que eu estou desenvolvendo com o meu aluno. Eu preciso ter muito claro, dentro dessa habilidade, quais são os objetos de conhecimento que estão sendo trabalhados. Preciso ter muito claro qual é o conteúdo que vai levar o meu aluno a desenvolver essa habilidade, que a gente inverte os papéis. Antes, a gente focava no conteúdo e cumpria ele, agora não. O conteúdo hoje, ele é uma base para o alcance da habilidade. E eu preciso traçar um objetivo para o alcance do desenvolvimento dessa habilidade. Tá certo? Então, eu vou fazer uma pergunta. Você considerava essas questões no momento de planejar? Você parava para fazer essa reflexão do nível de menor para maior complexidade no momento de planejar as suas aulas ou as suas ações? Coloquem no chat, por favor. A Alexandra colocou, eu já apliquei. Ah, tá, ela também já
aplicou a taxonomia? Respondam no chat. Na maioria das vezes, sim. Luana Cristina colocou. Mas alguém, gente, podem ser sinceros, a gente não está aqui num julgamento, você não fazia, você fazia, parabéns, não é isso. Podem colocar, abra o coração, é um momento nosso, onde a gente está aí vendo, né, como que era o desenvolvimento, né, até para a gente saber, quando eu for trabalhar as oficinas com vocês, o público com o qual eu estou trabalhando, tá bom? A Maria Alice colocou que não, a Valberlene colocou que não. E eu vou ser muito sincera com vocês, a maioria dos educadores não consideram esses aspectos no momento de planejar as suas aulas, traçar os seus objetivos. Sabe por quê? Muitas vezes por falta do conhecimento desses processos. Porque lá na faculdade, na maioria das pós-graduações, ninguém ensina isso para a gente. A gente aprende isso no estudo, nas formações continuadas, na troca com os colegas, né? Igual eu falei para vocês, eu já estou aí há 20 anos na educação. Eu fui trabalhar com taxonomia em 2016. Quanta coisa poderia ter sido melhor na minha sala de aula se eu já tivesse visto isso antes, né? Mas não tem problema. Estamos vendo agora, vi agora, é agora que eu vou começar a aplicar e ver a transformação acontecer na minha sala de aula, né? Pode passar? E aí eu trago para vocês, para ilustrar, porque eu gosto de ilustrar. Eu apresento, eu explico, mas eu gosto de mostrar para poder sistematizar. Eu trago aqui numa pirâmide, dentro desses aspectos, dentro desses processos cognitivos, do menor para o maior conhecimento, um assunto. Por exemplo, proclamação da República. E aí vocês vão fazer uma reflexão bem bacana agora junto comigo. Eu não coloquei o ato de apresentar. Subtende-se que o meu aluno já tem esse conhecimento da data, né, de quando aconteceu e onde aconteceu a proclamação da República, porque é só isso que a gente trabalha. Concordam comigo? Que a gente só trabalha isso, a gente não aprofunda, a gente trabalha com o nosso aluno só saber qual é a data da proclamação da República. E aí eu trago para vocês esse mesmo conteúdo do ato de apresentar, desde que eu apresentei ali, do memorizar. Desligou meu microfone de novo, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Então vamos lá. Em que dia Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil? Estão vendo que eu estou lá no verbo de lembrar? Eu memorizo essa data e ele lembra. Depois, que mensagem ele quis passar com a expressão independência ou morte? Eu já estou levando meu aluno a compreender o momento histórico. Depois, trace uma linha do tempo dos principais fatos históricos, desde o descobrimento até a proclamação da independência. Então, levo o meu aluno a aplicar esse conhecimento e a compreender todos os momentos e fatos históricos que levaram à necessidade da proclamação da República no Brasil. Depois, quais impactos financeiros e sociais foram causados após o Brasil deixar de ser colônia? Eu já levo o meu aluno a fazer uma análise, né, do ato, de tudo que ocorreu que levou a esse ato e do que esse ato levou, que impacto isso causou, nesse caso, financeiramente. Estou levando o meu aluno a fazer uma análise. Depois eu venho, você acredita que a independência foi benéfica para o país? Eu levo o meu aluno a fazer uma avaliação. Se ela foi boa, se ela foi ruim, e ele vai ter que ativar diversos aspectos, desde lá o momento em que ele memorizou essa data e compreendeu esse ato, esse fato histórico. E, por último, criar. Busque exemplos de maneiras de melhorar as condições de vida dos brasileiros. Porque a proclamação da República, um dos objetivos dela era de criar melhores condições de vida. Aí eu levo o meu aluno a fazer uma análise mais aprofundada. Vocês percebem que um conteúdo que muitas vezes ele é trabalhado na escola, só no raso, só ali na parte de memorização, eu levo ele para um estágio maior e eu faço com que o meu aluno compreenda todo um período histórico, todo um fato histórico, todos, né, vários fatos históricos que levaram à culminância de um apenas. Então, a data deixa de ser uma data onde eu decoro apenas uma data
um fato que ocorreu. Eu levo ele a compreender esse fato, a aplicar esse conhecimento, a analisar esse fato, a avaliar os impactos e a criar em cima desse fato. Então, esse é o objetivo da taxonomia de Bloom, levar essa compreensão. A Alexandra colocou, dentro da proposta do novo Gama, totalmente ligada à BNCC, isso é feito de forma intrínseca, pois temos uma ligação diária com as habilidades e objetivando, muitas vezes na prática, embora muitas vezes não fique tão notório nos planejamentos. Sim, Alexandra, dentro, igual eu falei, dentro da BNCC e dentro dos currículos que são criados à luz da BNCC, isso está muito claro. A dificuldade do professor é na hora de planejar as suas aulas e as suas ações, que é o que a gente está trabalhando hoje, a questão da sequência didática. No momento desse planejamento, muitas vezes eles têm essa dificuldade de partir de menor complexidade e entrar num de maior complexidade. Está dentro do currículo, mas o currículo ele precisa se transformar numa proposta política pedagógica, que precisa se transformar num plano de curso e que precisa se transformar num plano de aula. E aí, dentro, né, nesse meio de caminho, é onde se perde, porque às vezes quem pega o planejamento, quem pega a proposta pedagógica, não compreende muito bem essa complexidade, que foi o que a colega falou lá no início. Parece que está fazendo a mesma coisa o tempo todo. E aí a gente está levando a compreensão de que não é a mesma coisa o tempo todo. A gente está partindo do nível de menor para maior complexidade. Tá certo? Pode passar. Os currículos, eles estão todos à luz da BNCC. E a BNCC, ela trabalha toda em cima da taxonomia. Tá bom, pessoal? Então, eu trago agora só para ilustrar, e vocês vão ter acesso a esse material, Taxonomia de Bloom, processo evolutivo da apropriação de determinado conhecimento. Então, não é só o processo, trabalhando com vocês aqui, não é só o processo evolutivo da linguagem. Todo o conhecimento que a gente vai trabalhar com o nosso aluno, ele passa por um processo evolutivo. Tem conhecimentos que passam por menos processos evolutivos. Tem conhecimentos que passam por mais processos evolutivos até o aluno dominar realmente aquele conhecimento. Então, as dimensões do conhecimento, né? E as dimensões do processo cognitivo. Então, nós temos conhecimentos relacionados a fatos, a conceitos, a processos, a procedimentos e a princípios. E nós temos ali a taxonomia, o recordar, o compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar. E aí os verbos, né? Alguns verbos que compõem. Então, aí dentro de fatos, de fatos, nós temos o listar, que vai em recordar, o parafrasear, que tem relação com compreender, o classificar, que tem relação com aplicar, o resumir, que tem relação com analisar, o ordenar, que tem relação a avaliar, e o criar, que tem, e o categorizar, que tem relação com criar. E aí depois vocês vão ler esses verbos aí de uma forma mais aprofundada e compreender melhor. Porque aí nós temos, eles são separados tanto dentro das dimensões quanto dentro dos processos cognitivos. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Muitas vezes, a gente coloca lá para o aluno ordenar determinados conceitos, pede para uma atividade ele ordenar determinados conceitos, mas a gente não trabalhou antes o ato de listar esses conceitos, o ato de classificar, o ato de resumir, e a gente vai lá para a parte de avaliar, já na apresentação de um determinado conteúdo. Então, vocês entendem que a gente pula etapas desse processo evolutivo do conhecimento? Então, é muito importante a gente ter um conhecimento mais aprofundado. Se a gente quer aplicar a BNCC e os currículos que estão alinhados à luz da BNCC, a gente precisa compreender a taxonomia de Bloom. Se eu quero criar sequências didáticas que vão me dar embasamento para o alcance pleno dos objetivos dos meus alunos, eu preciso conhecer a taxonomia de Bloom, porque elas respeitam esse processo evolutivo. Pode passar? Então, resumindo, o verbo mostra o processo cognitivo pelo qual o aluno passará para desenvolver determinado conhecimento. Então, sempre que vocês forem planejar, olhem o verbo e pense, qual é o processo cognitivo que o meu aluno vai fazer? É um processo cognitivo de avaliar? Antes disso, foram trabalhadas outras etapas? Se não, eu mudo o verbo para poder alcançar realmente o meu objetivo. Pode passar? A sequência didática é uma estratégia educacional que busca ajudar os alunos a resolverem uma ou mais dificuldades reais sobre um tema específico. Seu resultado vem a partir da construção e acumulação de conhecimento. Então, ele constrói, acumula, onde um conhecimento depende do anterior para se solidificar. Seu resultado vem a partir de conhecimento sobre o assunto em questão, obtido por meio do planejamento e execução,
ao longo de um período de tempo, de várias atividades que conversam entre si. Então, dentro da sequência didática, as atividades elas não podem ser soltas, elas precisam estar interligadas, partindo do nível de menor para maior complexidade, onde a atividade A vai dar embasamento para a atividade B, a atividade C vai depender dos conhecimentos. Com essa estratégia, espera-se dar mais sentido ao processo de ensino e, ao mesmo tempo, aumentar o engajamento dos alunos nas atividades pedagógicas e, com isso, otimizar o aprendizado. Além, pessoal, de atender todos os níveis que eu tenho na minha turma. Que se eu tenho nível de menor para maior complexidade, eu tenho um aluno que ele já está um pouco mais avançado, mas eu tenho um aluno que ainda está com muita dificuldade. Então, eu dou oportunidade para que todos atuem, para que todos se desenvolvam em maior ou menor complexidade. Pode passar? Então, passos ou etapas, né, que a gente chama de passos, momentos, etapas, não tem problema, a nomenclatura ela não importa, desde que eu respeite esse encadeamento da sequência didática. E eu trouxe ela aqui como uma corrente para fazer alusão mesmo, que a sequência didática é como se fosse uma corrente. Se eu tenho um elo nessa corrente, que ele não for bem fixado, se ele não for bem construído, essa corrente ela vai ser frágil, ela vai deixar ali uma ruptura. E a sequência didática ela traz isso, a gente não deixa ruptura no processo de desenvolvimento do conhecimento. Então, olha só, primeira etapa, eu já apresentei isso para vocês no encontro anterior, é só uma revisita, tá? Apresentar a proposta aos alunos. A gente sempre apresenta para os alunos a proposta, apresenta para eles o objetivo daquilo que vai ser trabalhado. Mapeia os conhecimentos, porque a gente sempre vai partir dos conhecimentos prévios que o meu aluno tem. Amplie o repertório do meu aluno. Então, além daquilo que ele já sabe, eu levo mais, para que ele conheça mais a respeito daquele gênero ou daquele tema que está sendo trabalhado. Eu analiso as marcas do gênero. Se eu estou trabalhando um gênero textual, é o momento de fazer análise das marcas. O que todo gênero textual notícia tem de igual? Ou se eu estou trabalhando, por exemplo, um tema, eu vou mapear, né? O que tem dentro de todos esses textos diferentes que eu estou trabalhando aqui, o que eles têm em comum? O tema que está sendo trabalhado. Buscar informações sobre o gênero ou sobre o tema, se eu estou trabalhando com a sequência didática temática. Então, eu vou levar os meus alunos a buscar mais informações. Além de tudo aquilo que eu já levei, eu vou levá-los a buscar mais informações e ampliarem esse repertório deles. Produzir um texto coletivo. Não importa se é temática ou se é por gênero, tem que ter essa etapa do texto coletivo. Gente, só um minutinho, deixa eu só abrir aqui para minha filha. Meu irmão esqueceu de buscar a menina na escola, ela só chegou agora. Desculpa aí. Então, não importa se é um tema ou se é um gênero textual, vai ter que ter uma produção coletiva, porque a sequência didática, ela sempre vai embasar escrita e leitura. Dentro da unidade de ensino, dentro da escola, tudo tem que ser desculpa para ler e para escrever. E a sequência didática, ela traz isso. Então, se é sobre um gênero textual, a gente vai construir um gênero textual coletivamente a respeito daquele que a gente vem estudando. Se é um tema, eu vou selecionar um gênero textual que eu acho que cabe mais, que vai me trazer mais conhecimento a respeito daquele tema, e propor uma escrita coletiva a respeito daquele assunto que está sendo trabalhado. Escrever em um grupo menor, e aí a gente vai diminuindo. Primeiro eu fiz num coletivo, depois eu faço em grupos menores, de 5, né, ou em dupla, dependendo do nível de conhecimento. Parto para uma produção individual, a respeito do gênero textual, reviso, né, tenho a etapa de revisão e aprimoramento, o professor precisa estar ativo ali, mostrando para o aluno as potencialidades, os pontos de melhoria do texto, enfim, e a publicação. E todo texto ele tem que ser publicado, eu não posso pegar o texto do meu aluno só no caderno, coloca no caderno, fecha e pronto. Todo o gênero textual, ele precisa cumprir a sua função social. E se eu estou trabalhando com gêneros textuais, levando a esse processo de letramento, o local de publicação, ele também é extremamente importante, porque ele vai falar muito sobre a função do texto, sobre o local de circulação, enfim, é um conhecimento muito válido e necessário
dentro do trabalho com gêneros textuais. Pode passar. E aí a gente vai para a construção da sequência didática. Como definir o tema da sequência didática? Como que eu escolho o tema a ser trabalhado? Ou o gênero, né? Se é gênero, gente, é tranquilo. Eu estou trabalhando com gênero textual, eu defino, ó, vou trabalhar o gênero receita, construa a sequência. Vou trabalhar com poema, construa a sequência. Vou trabalhar com história em quadrinhos, construa a sequência. É tranquilo. Agora, como definir a questão de tema? As sequências sempre são parte de um planejamento didático maior, em que você coloca o que se espera dos estudantes ao longo do ano. A escolha dos temas de cada proposta não pode ser aleatória. Então, as nossas sequências didáticas, elas vão partir de onde? Do currículo do município, que é construído à luz da BNCC. Então, de acordo com aquilo que o currículo traz, é onde eu vou definir o tema da minha sequência didática. Os gêneros, eles vêm muito ali claros. A questão dos temas é um pouco mais complexa, porque eu preciso ler a habilidade, interpretar essa habilidade, identificar dentro da habilidade qual o objeto do conhecimento, conteúdo que está sendo trabalhado, e tematizar a minha sequência. E que critérios utilizar para encadear as etapas? Como que eu faço o encadeamento das etapas? Quando você pensa nas ações de uma sequência didática, já tem na cabeça uma primeira ideia de ordem lógica para colocá-las. Para que essa organização dê resultado, lembre-se de pensar em quais conhecimentos a classe precisa para passar de uma atividade para a seguinte, considerando sempre que os alunos têm necessidade de aprendizagem diversa, que é aquilo que eu falei. Quando eu penso na sequência didática, eu penso nas etapas, eu penso qual é a etapa de menor complexidade e de maior complexidade. Já defino isso. E como que eu vou encadear as demais? Daquela forma. Vai vir antes, né? Sempre aquela que é necessária para que ele compreenda a posterior. E assim sucessivamente. E dessa forma eu vou encadeando as etapas. E para isso eu preciso conhecer o quê? Taxonomia de Bloom, para compreender o processo evolutivo que o meu aluno passa, né, de acordo com os verbos, na execução e na compreensão de determinado conteúdo. Pode passar? Como estimar o tempo que dura uma sequência? É uma pergunta que me fazem muito. Quanto tempo dura uma sequência? A resposta a essa pergunta não está relacionada à quantidade de tarefas que você vai propor, mas à complexidade dos conteúdos e objetivos que tem em mente. Para saber a duração de uma sequência, leve em conta o que determinou que os alunos aprendam e quanto isso vai demorar. Então, eu tenho sequências que dá para trabalhar num dia. Por incrível que pareça, tem sequência didática que num dia eu consigo trabalhar ela, dependendo do tema que eu estou trabalhando. Mas tem sequência didática que eu preciso de um tema maior. Aí uma semana, né, que são conhecimentos mais complexos, são processos cognitivos mais aprofundados que o meu aluno vai precisar fazer, então eu preciso de um tempo maior. Aí o que eu sempre falo para tomar cuidado é para não deixar que ela tome um tempo muito grande, então a gente acaba se perdendo no objetivo, certo? Qual a melhor forma de organizar a turma? No curso de cada sequência, se incluem atividades coletivas, grupais e individuais. Cada uma funciona para uma intenção específica. Então, é muito importante a gente trabalhar com esse movimento dentro da sala de aula também, porque a sequência didática, ela traz esse movimento. Então, eu tenho atividades que elas são em grupo, né? A produção coletiva mesmo, ela é em grupo. Você propõe uma atividade no coletivo quando quer estabelecer modelos de comportamento e procedimentos, que é a base, né? Quando eu estou no início da sequência didática, é melhor que eu trabalhe com grupos grandes, porque eu estou levando o aluno à compreensão, à troca com os colegas, à análise da linguagem do outro, dos saberes que o outro traz. Então, nesse momento onde eu estou apresentando a ideia, fazendo mapeamento, fazendo ampliação de repertório do meu aluno, eu posso trabalhar com um grupão. Quando eu estou trabalhando ali já com a análise das marcas do gênero, eu posso trabalhar com grupos já menores, dividir a sala aí ao meio, em 4 grupos, enfim. Isso vai mudando de acordo com a proposta que a minha sequência tem. Então, o movimento na sala de aula, ele também precisa acontecer. O aluno trabalhar em grupo grande, grupo pequeno, em dupla, individualmente, tá? Eu preciso fazer esse movimento para estar colocando o aluno sempre na posição de protagonista. Pode passar? Ao participar de um grupo e trocar com os colegas, a criança tem aprendizados que são úteis quando ela for trabalhar sozinha. Então, eu trabalho com um grupo grande, ela vai desenvolvendo essa habilidade, vou para um grupo menor, ela já vai fortalecendo essa habilidade. Quando ela vai fazer sozinha, ela já tem embasamento para construir o texto ou a atividade que o professor propõe.
Já uma atividade em dupla é interessante quando quiser que o aluno tenha uma interação mais focada. Tem interação, ele tem troca, mas de uma forma mais focada, porque no grupo grande nem todos participam ao mesmo tempo, né? As propostas individuais, por sua vez, permitem à criança pôr em xeque os conhecimentos que construiu. Essas organizações são critérios didáticos e precisam ser pensados com base nos objetivos de cada etapa e nas características da classe. Que o professor é que conhece a sua turma, né, pessoal? Então, eu vou ver o meu objetivo, vou ver a dinâmica da minha sala de aula, as características do meu alunado e pensar como que eu vou organizar os grupos durante a minha sequência didática. Pode passar? Como avaliar o que os alunos já aprenderam? Como que eu faço essa avaliação? Lá no início eu falei que a avaliação, ela parte desde o momento do planejamento, ela faz parte de todo o processo educativo. A avaliação pode ser feita de diferentes formas. A pergunta principal que você tem de responder ao final de uma sequência é se os alunos avançaram de um estado de menor para um de maior conhecimento sobre o que foi ensinado. E se eles têm consciência dos próprios avanços. Então, não é só o professor quem avalia, o aluno também se avalia. Ele vai ver onde ele estava no nível de conhecimento e onde ele está agora ao final da sequência didática. Então, o professor precisa fazer esse trabalho de levar o aluno a traçar os objetivos, a conhecer os objetivos, ver as dificuldades que ele tem, as potencialidades e ver o que ele alcançou durante o processo. Para isso, vale registrar os progressos de cada estudante, observando como ele se sai nas atividades. Desde a sondagem inicial, a sondagem é o momento da gente ver o que eles sabem e de levá-los a perceberem aquilo que eles sabem, que já é uma situação de aprendizagem, até a etapa final. Ao analisar esses registros, fica fácil entender quais foram os avanços dos alunos. Então, o professor ele pode utilizar vários instrumentos e várias formas de avaliação. Eu posso ter instrumentos variados, avaliação por atividade, eu posso ter uma avaliação feita por seminário para ver se o aluno compreendeu. Enfim, as possibilidades, elas são diversas. O professor é que vai ter que selecionar a que melhor cabe naquele planejamento que ele está executando. Próximo. Sequência didática na educação infantil é possível, pessoal? Vocês acham que é possível trabalhar sequência didática na educação infantil? Sim, não? No chat. Podem colocar aí no chat, por favor. Diante de tudo que a gente explanou aqui, é possível trabalhar a sequência didática na educação infantil? A Alexandra colocou sim. Sim, A porque, Isabel também. Aldenora, sim, Aldenora. sim, eu até citei aí o que estou trabalhando, a sequência didática, eu já iniciei tem um mês, com as crianças do G5, e está funcionando. Está funcionando, né? Que bom. Vou fazer um relatório, né, Uhum. que você nos passou, e as crianças estão gostando, e está sendo muito proveitoso para mim, para Que eles. bom. Isso é muito bom, Aldenora. Eu fico muito feliz. Porque a educação infantil, assim, eu falo que é um momento de você trabalhar com sequência didática, porque você encadeia as habilidades, você vê o progresso dos seus alunos, e a gente sabe que sequência didática parte de gênero textual. É possível partir de gênero textual na educação infantil? É possível. Como a gente já falou nos encontros anteriores, o aluno não vai escrever. Ele não vai trabalhar a escrita, a alfabetização, mas o letramento, a literacia, ela começa lá na educação infantil. Quando eu coloco meu aluno em contato com os diversos gêneros textuais, e levo ele a compreender esses gêneros que o cercam, levo ele a entender a situação comunicativa onde cabe cada gênero. Então, ele pode não construir escrevendo, mas a oralidade, ela pode estar sendo ativada e o professor trabalhando como escriba e ele vendo a função social da escrita. Então, é muito bacana e é muito bacana trazer relato de quem está aplicando, né, Aldenora, de quem está trabalhando ali com a sequência didática. Muito bom, fico feliz. É interessante porque eles fazem uma narração, a gente não podemos subestimar uma criança só porque ela tem 5 anos, De entendeu? jeito nenhum. É com a narração que eles fazem, entendeu? Filma, a mãe está filmando e eles estão narrando com uma propriedade, assim, de conhecimento que eu fico encantada com eles, entendeu? E a gente precisa aproveitar isso, estimular isso, partir disso, né? Isso é partir do que o aluno já traz. Porque quando você vê o potencial do seu aluno, você vê até onde você pode ir com ele.
né? Você não vai alfabetizar, mas um aluno com um letramento bem desenvolvido, compreendendo a função social da escrita, vendo essa função social na prática, né? Trabalhando a consciência fonêmica, é um aluno com um vocabulário rico, é um aluno que não vai ter problema para se alfabetizar, não é verdade? Muito bom. Pode passar. Ilustrando. Aí eu trago agora para vocês uma sequência didática, tá? Do gênero textual música. É uma sequência didática que eu fiz, eu construí ela exatamente para trabalhar com formação de professores, para mostrar as etapas. E aí eu gostaria de apresentar para vocês, e essa sequência didática, prestem bastante atenção, ela vai servir de base para a avaliação de vocês. Vocês podem perceber que eu não trouxe aqui os objetivos dessa sequência didática, não trouxe as habilidades dessa sequência didática, não trouxe a avaliação, não trouxe recursos, isso aí vocês vão complementar lá na avaliação. Combinado? Então, a primeira etapa da minha sequência, apresentar em cartaz às crianças a música A Mão Direita Tem uma Roseira. Não sei se vocês conhecem essa música. Cantar com a turma, dividindo os versos. Então, aqui é cantar, apresentar um cartaz com a música, e aí depois eu vou realizar na turma, para verificar, realizar pesquisa na turma, para verificar quais cantigas de roda conhecem, listando no quadro, apresentando a letra de algumas para repertoriar a turma. Então, subtende-se que eu já apresentei a ideia para os meus alunos, já estou dentro da etapa. Né? E aí, como que eu vou fazer o mapeamento? Vou ver com eles quais outras cantigas eles conhecem, depois de ter visto uma no cartaz, cantado, dividido os versos, eu vou ver com os meus alunos quais outras eles conhecem. Dessas que eles trouxeram e me falaram que conhecem, eu vou mostrar a letra de algumas dessas músicas para eles, né, para ampliar o repertório. Trabalhar com a turma o som final de cada verso, levando-os a perceberem a rima. Propor à turma que façamos uma lista com outras palavras com o mesmo som, posteriormente colocá-las na música substituindo a que rima. Então, aquele cartaz que eu fiz com eles, depois deles identificarem as palavras que rimam, a gente escolher outras que rimam, que tenham o mesmo som final, a gente vai depois substituir as palavrinhas trocando a letra da música, ou seja, vai fazer uma bagunça na música. Não vai ter o sentido, mas ela vai continuar tendo ritmo e cadência. Pode passar. Daqui a pouco eu leio o seu relatório, tá, Alessandra? Seu relato. Alexandra. No segundo momento, reler o cartaz com a turma da cantiga da aula anterior, realizar interpretação oral citando o personagem principal, enfatizar o fato da rosa ser uma flor, perguntando que outras plantas eles têm em casa ou conhecem, ouvir com a turma a música Frutos do Cerrado. Já entra outra música. Tá vendo que eles vieram trabalhar no personagem, interpretaram, trabalharam com as letras que rimam, agora eu vou apresentar outra música para eles. Entregar a letra para as crianças, dividindo em grupos, solicitar que identifiquem o nome de frutas ou plantas na música. Trabalhar com o nome dessas frutas, enfatizando o fato de serem típicas do Cerrado, apresentando imagens ou vídeos sobre o mesmo, levando as crianças a perceberem as características, comparando com a vegetação do nosso local de convívio, para que percebam que o Cerrado é o nosso bioma predominante. Propor que a turma pesquise entre os familiares ou amigos, tá? Repetir, familiares, outras plantas ou frutas do Cerrado. Pode passar. Pode passar. Terceiro momento, retomar a aula anterior, fazendo uma lista coletiva com as frutas pesquisadas pelas crianças. Citar que no Cerrado podemos encontrar também muitos animais, incentivando as crianças a falarem nomes de animais que conhecem. E aqui eu posso, dentro dessa lista, pegar essa lista e fazer, por exemplo, um gráfico, qual fruta que apareceu mais. Então, as potencialidades, elas são diversas. Apresentar a música Lá Vem o Seu Noé. Trabalhei os animais do Cerrado, conversei com eles sobre os animais, eles falaram do que eles conhecem, eu apresento ali uma música que fala de animais. Cantar com a turma. Em seguida, ler a letra com a turma, propondo que identifiquem os animais, né, da letra, propor a reescrita coletiva da música, isso os alunos falam e o professor escriba, trocando os personagens pelo seu feminino, chamando a atenção para as mudanças necessárias, focando o artigo. Então, se vinha o boi, quem é que vem na nossa reescrita, né? Se vinha o cachorro, quem é que vem agora na nossa reescrita? Organizar as crianças em duplas, entregar trechos de músicas, poemas ou quadrinhas, que aí trabalhando as rimas, né? Solicitando a reescrita, modificando os gêneros. Então, eu já agrupo esses alunos, aquele trabalho que a gente fez no coletivo, eles vão fazer ali dentro dos grupos. Quarto momento, cantar com as crianças a cantiga Atirei o Pau no Gato, ler a letra com os mesmos,
discutir sobre o cuidado que devemos ter para com todos os seres vivos, apresentar reportagens que falem sobre a destruição do cerrado, levar as crianças a perceberem a ação do homem para esse quadro, listar com a turma ações necessárias para a preservação do bioma, procurar significado da palavra no dicionário, tá vendo? Olha quantas habilidades eu estou trabalhando dentro de uma sequência didática. Propor a construção de uma paródia da música Tirei o Pau no Gato para alertar sobre a destruição, propor que em duplas as crianças criem frases de alerta para a questão da destruição, né, do bioma cerrado. Expor as frases devidamente revisadas. Então, aí a gente já construiu as frases, fez os pontos de melhoria, as crianças revisaram e a gente expõe na escola, né, como meio de chamar atenção. Quinto momento, propor às crianças a brincadeira do qual é a música, com cantigas e músicas populares. Dividir a turma em 4 grupos para realizar a competição. A cada música acertada, a equipe que acertou deverá registrar o nome da mesma. Então, eles vão estar com um quadrinho, onde eles acertou, então eles escrevem o nome da música que eles acertaram. Selecionar uma das músicas e entregar fatiada para os alunos montarem de acordo com os níveis. Então, aí eu já vou agrupar diferente. Os pré-silábicos, né? Os silábicos sem com valor, o silábico alfabético alfabético. Os pré-silábicos deverão completar com letras iniciais. Então, eu dou fatiado, faltando só as letras iniciais e eles completam. Os silábicos deverão completar, aí um errinho de digitação, completar com letras e sílabas faltosas. Os alfabéticos e silábicos alfabéticos deverão completar trechos ou versos faltosos. Então, aí já estão trabalhando nos agrupamentos. E aí, a finalização dessa nossa sequência didática. Vocês viram que ficou faltando, né? Ficou faltando a parte de avaliação, ficou faltando ali qual é o ano. Aí eu perguntei para vocês no chat, para qual ano vocês acham que foi essa sequência didática? Assim, fazendo uma compreensão de todas as habilidades que foram trabalhadas. Para que ano que é essa sequência didática? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Segundo ano. Segundo ano. Segundo e terceiro ano. Isso mesmo, Sandra. Foi uma sequência didática que eu fiz para trabalhar com professores de terceiro ano, que estavam com uma dificuldade muito grande. Os meninos chegaram no terceiro ano, como é a realidade nossa hoje, que os meninos chegaram ainda muito pré-silábicos, muitas crianças com dificuldade na apropriação do sistema de escrita, e aí eu mostrei com uma sequência didática como a gente pode ir trabalhando a análise da língua, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando o letramento, e ao mesmo tempo que a gente vai agregando ali outros componentes curriculares, que é um outro ponto, que não está claro quais componentes curriculares eu estou trabalhando. Lá na avaliação vocês vão identificar para a gente componentes, as habilidades, os objetivos e a avaliação, que pode ser feita nessa sequência didática. Aí agora chega ao nosso final, né? No Forms, vocês deverão completar as informações que faltam na sequência. As habilidades, as competências, os componentes curriculares, os recursos e a avaliação dessa sequência que eu li aqui para vocês, que eu só mostrei as etapas. Vocês vão completar com essas informações lá no Google Forms. Não deixe de fazer, a avaliação é parte do processo de aprendizagem, e ela está contando como carga horária dos nossos encontros, tá bom? O certificado de vocês é de 120 horas. Só esses encontros de 2 horas comigo não dá carga horária, porque eu já calculei com o tempo que vocês vão levar para fazer a avaliação. Aí eu vou ler aqui o relato da Alexandra. Ela colocou: historinha de gravuras em sequência é uma ideia rica. Os meus, com 3 aninhos, fui trabalhando de forma progressiva e tenho belos vídeos eles realizando. É fantástico. E é mesmo, Alexandra. Feliz e rica é o profissional, capaz de gerar possibilidades sem limitar o potencial das crianças. Exato. Então, assim, a sequência didática, ela nos traz essas possibilidades, não limita a criança, não limita o professor, expande os horizontes, permite essa interdisciplinaridade, ela garante propósito para a escrita, garante propósito para a leitura e propõe, né, um trabalho de alfabetização e letramento de forma bem junta, né? Porque o conhecimento, os componentes, eles não são descompartimentalizados. Tanto dentro da língua portuguesa, dentro da matemática, eles casam, né? Eles estão intimamente ligados. E essa ligação, ela se dá por meio dos gêneros textuais. Tá certo? Pode passar para a próxima. Aqui já é o cartazinho final, né? E chegamos ao fim de mais um encontro. Estamos quase no fim, gente. Só falta mais um encontro online.
Conto com sua valiosa presença no próximo e último momento online. Aí tá aí os meus contatos, né? Tá aí o Instagram. Lá no Instagram eu tenho colocado muito essas ideias, algumas sugestões, alguns pontos que a gente precisa estar lembrando ali no dia a dia, se vocês quiserem seguir lá. Depois a gente vai fazer algumas lives dentro desses assuntos para ir fortalecendo, né? E aprofundando. E aí vem para a avaliação do nosso encontro. Vocês podem colocar no chat o que vocês acharam do nosso encontro, gostaram, deu para dar uma compreensão maior do que é a sequência didática, deu para compreender a importância da taxonomia de Bloom para o momento do nosso planejamento. Agora o espaço é de vocês. Podem abrir o microfone, quem quiser falar, podem colocar no chat, mas aí eu preciso da avaliação do nosso encontro de hoje. A Isabel Gonçalves colocou que foi ótimo. Mais alguém tem alguma impressão, algo que quer falar? Muito bom. Deu para entender? Agregou alguma coisa ao fazer de vocês, enquanto gestores, enquanto professores? Acendeu uma luzinha aí? Incentivou vocês a trabalharem mais com a sequência didática? Aí vamos lá, vamos ler os relatos dos colegas. Isabel, ótimo, a Andressa, muito bom. Alexandra, parabéns pela explanação, obrigada pela contribuição e a secretaria está de parabéns pela bela iniciativa. Muito bom, rico em conhecimento, maravilhoso, com muito conhecimento. Quero material, como sempre, aula maravilhosa. Obrigada, viu, gente? Aí eu trago agora para vocês um relato de uma colega, que é uma pessoa que eu venho orientando no trabalho com sequência didática. E esquecendo da Lila, ainda bem que você colocou. Que é a Viviane. E eu vou ler o relato dela para vocês. Tem, quem sabe, impulsione e ajuda, né, incentiva vocês a trabalhar com sequência. Ao receber a responsabilidade de elaborar atividades remotas para a educação de jovens e adultos, seguindo sequências didáticas e para toda a rede, fiquei apreensiva. Eu estava há 8 anos afastada de sala de aula, trabalhando com projetos. Já tinha um receio das sequências, mas, na verdade, eu não sabia elaborá-las mesmo. Então, comecei a pesquisar e ler a respeito e percebi que não seria fácil, mas entrei de cabeça, disposta a aprender, a colher as dicas e fazer o meu melhor. Então, o trabalho foi fluindo. Eu me redescobri com as sequências e agora tenho dificuldade de elaborar atividades que não as contemplem. E essa dificuldade é de todas, viu? Que eu oriento o trabalho de sequência didática. Todas falam que agora tem dificuldade em fazer atividade solta porque vê o tanto que empobrece e limita o trabalho do professor e do aluno. Eu pude contar com a orientação de uma pessoa que entende tudo, gente, tudo a respeito do trabalho com sequência didática. Eu não entendo tudo, gente, eu estudo muito a respeito, aplico muito, e é algo que eu domino bem, porque eu trabalho com isso e incentivo muitas pessoas a trabalharem. Nossa assessora pedagógica, Magda Marques, que eu presto assessoria para ela. Ela tornou tudo mais leve e prazeroso, me ajudou bastante. Se você estiver realmente disposto a acolher sugestões, conhecer e melhorar sua prática, o trabalho vai fluir e então se tornará um profissional melhor. Por que eu quis trazer esse relato para vocês? Que é de uma pessoa, gente, que estava afastada de sala de aula há 8 anos. Então, esse trabalho, ela nunca tinha tido contato. E hoje é uma das que reproduzem sequências didáticas, planeja atividades em cima de sequência didática, de forma que o aluno aprende praticamente sozinho. Então, eu quis trazer como um incentivo de que vocês tentem levar isso para a prática de vocês, incentivem os professores de vocês a planejarem sequências didáticas e vejam os frutos desse trabalho. E aí, mais uma vez, né, sou até redundante, todo encontro eu falo a mesma coisa. Eu estou lá no grupo de Telegram para tirar dúvida, para orientar, para prestar assessoria, no que vocês precisarem. Então, quer planejar uma sequência didática, está com dificuldade em nortear, em encadear as etapas, me chama lá que eu estou à disposição a hora que vocês precisarem, tá certo? E vamos para a avaliação. Poucas pessoas avaliaram, os outros não têm nada a dizer? Alguém quer abrir o microfone e falar? A Leila colocou informações e conteúdos riquíssimos, parabéns, excelente trabalho. A Marinete colocou. A Sandra, curso rico em informações. Valberlene, sempre muito proveitosa, sua contribuição. Parabéns, Magno, do Departamento Pedagógico. Bom, gente, ninguém quer abrir o microfone, não? Nos primeiros encontros, vocês queriam abrir, falar as impressões, e eu sentia que eu não estava deixando espaço, agora eu deixo, vocês não querem. Bom, no nosso último encontro, a gente vai retomar o trabalho com a psicogênese da língua escrita.
porque eu fiz uma autoavaliação com vocês e vi que esse tema apareceu muito, eu vi que ainda ficaram muitas dúvidas, vi que ainda tem aí algumas lacunas que a gente precisa tentar preencher. Então, na quarta-feira que vem, espero vocês aqui às 9 horas para falarmos sobre psicogênese da língua escrita, um aprofundamento em psicogênese da língua escrita. Depois disso, nós teremos duas oficinas, uma sobre psicogênese da língua escrita, onde a gente vai lá presencial, a gente vai aprender a analisar mesmo, mapear esses alunos, montar os grupos, e a outra sobre sequência didática, onde a gente vai aprender na prática a planejar sequências didáticas, a avaliar sequências didáticas, a estabelecer, né, a conexão entre as etapas de uma sequência. No mais, gente, muito obrigada. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente aprende muito no contato com os colegas. No próximo, espero que vocês estejam mais falantes, entendam que a gente está cansado, vai chegando no final do ano, é muita coisa, né? Principalmente na gestão aí, que a maioria são gestores. Eu que agradeço, viu, Sandra? Eu que agradeço a paciência de vocês por estar comigo aí durante esses encontros, hoje o 7º, mas já estamos finalizando. Espero que no final dessa formação a gente tenha compreendido melhor aí a alfabetização, a literacia e toda a gama de questões que envolvem esse processo e também todas as possibilidades que a gente tem para fazer com que a alfabetização o aprofundamento na alfabetização dos nossos alunos aí até 5º ano seja rica, proveitosa e que a gente tenha grandes resultados, tá certo? Muito obrigada, beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.